Olá pessoal, muito boa noite, muito boa tarde a todos vocês. 18 horas on sharp, hoje dia 19 de março de 2020. Estamos ao vivo aqui diretamente do meu Instagram para comentarmos sobre o impacto do coronavírus no direito do trabalho, no direito previdenciário, no direito do consumidor, ou seja, a judicialização da pandemia do coronavírus. Uma boa noite a todos vocês, sejam muito bem-vindos. Todo mundo em casa, eu espero que todo mundo esteja em casa, cumprindo com a recomendação da Organização Mundial da Saúde, do governo federal, do governo estadual, do governo do seu município, do governo distrital. Gente, muita notícia, muita coisa nova que saiu hoje, no dia 19 de março. A partir de hoje, por exemplo, dentro do Distrito Federal, tudo fechado. Já foi uma determinação do governador do Distrito Federal. Em Brasília está tudo, absolutamente tudo fechado. O único comércio que tem a permissão para abrir é mercado e padaria e as farmácias, tão somente. O resto está absolutamente tudo fechado. Temos uma escala para evitar o crescimento exponencial da infecção do coronavírus em todo o Brasil e a infecção, a pandemia local, comunitária do coronavírus. E tivemos uma notícia ontem, pela primeira vez a China teve o primeiro dia de casos sem a contaminação do coronavírus. O primeiro dia depois do início dessa doença, temos o primeiro dia na China que não teve infecção, a propagação local do coronavírus lá na China. Então, olha só, deixa eu desejar umas boas-vindas aqui, quem já está aqui, ó. Pati Silva, Monteiro K, Icogumelo, Paula Lenin, Rosana Emendoerfer, Luciane Pereira, Ana, desde 1986, AMD Giovanni Araújo, Fit Mariana, Dezinho 82, Vivi Margonal, um beijo para vocês. Bruna Krubnik, tá aqui também. Monique Prince, Monteiro K, já falei. Rodrigo Barreto, Projeto Saga do Concurseiro tá aqui. Grande Dezinho Afastado, Isabel Rosário, 1977. Ana, 1986, está aqui também. Giovana Gi, lá de Brasília. Gi, um beijo para você. Tá de quarentena também. Tá sendo difícil, mas vai superar. Gi, um beijo, tá? Vivi, aquela pontualidade de sempre, né, Vi? Boa tarde para você também. Fred Ruas, um abraço para você. A Irlan Andrade, Monique Prince, Fit Mariana, já falei. Só uma gripezinha. Lise Varjão, Georgiana Leal, Daniel Dizo, Rosana Emendoerfer, já falei. Boa noite para você. Luiz Raz, Luiz, beijo. Deixa eu ver aqui, ó, Solange Leles, Mônica Silvia, Rudieri Diel, Grace Mota Lucas, Silvana Baldanzi, Carlinho, grande Carlinho, que tem toda a produção lá da empresa do Pablo. Beijo, Carlinho. Ele que fez toda a produção no meu curso de estatutos que eu lancei ontem, que já está no ar, já está publicado lá no Hotmart, tá? Tem um link aqui no meu Instagram, no Stories tem um link para você acessar, e também lá no meu canal do YouTube já tem também um link para você acessar o curso completo do Estatuto da Criança e Adolescente, Estatuto do Idoso, Estatuto do Deficiente e da Igualdade Racial, videoaulas com material de apoio completaço, didático, dinâmico, foda, o curso que eu gravei para vocês. Paulinha, boa noite para você. A Paulinha tá em casa também. Roberta Cruz 75, Igor Pedro 1, Damiana Martins, um beijo. Gi em casa sim, dia sim, a Gi tá lá. Beijo pra você. A Gi teve que ir ao mercado, mas depois voltou. Marcela Cipione, Marcelinho, um beijo pra você. Miriam Nick, Eduarda Frazão 1, Lange Vidal, Paulo Machado, Laís Rosina, Cassinha, beijo, Cássia, beijão pra você, tá, meu amor? Pretinha Focada, Jaque Sotti, Marcelinha, já falei. A Irlan Andrade, boa tarde. Ana, já falei. Camila Faial, Projeto Saga do Concurseiro, Luísio, boa tarde. Pati Perosa, Cecinha 0606, Eduarda, já falei.
a Monteiro K também, Renilson Gomes, Júnior Campelo, Murilo Santos, Renata Reffler, Débora, mãe do Chiro, deixa eu ver aqui, ó, FB Raumensch Ragler, Débora Debrinha lá de Brasília, Débora, um beijo, meu amor, Renata Luza, Giovanni Araújo, já falei, Reginaldo Inácio, Matos Lucas, neném, obrigado, irmão, deu datinho aqui, me passando aqui, ó, nosso patrocínio, né, tá aqui, ó, Harvard, pessoal, pro coronavírus em casa só com Harvard. Então, olha só, peraí. Reginaldo Inácio, Matos Lucas está aqui, Cimaragon, a Cecinha, Silvia, boa tarde para você também, a Meschlager. Nau Guimarães, Roberta, meu trabalho não para, o hotel tem que funcionar 24 horas, estamos em desespero, já estão demitindo por conta da baixa ocupação, vou falar sobre isso. Silvana Baldanzi, já falei, Moacir Ruiz, Augusto, deixa eu ver aqui, ó, a Gi, vai dar tudo certo, um beijo, um queijo, um beijo pra você também, Gi. Amanda Cruz, Ju Gregozevski, lá de Cascavel, Ju, beijo pra você, Juliane Fernandes também, alô pro Juniel, não me irrita, grande Juniel, não me irrita, meu querido, Apoena Ferreira, Paulo Machado de Porto Alegre, Janilson Costa, Maria Fernanda Barbosa, Grazi Rodrigues Rocha também, Dúlio Fonseca, JC Pisiali, Maria Fernanda, Debe Camilo, Júnior Augusto, Rosiane, Ronan, deixa eu ver aqui, Evandro Araújo, Elisandra, todo mundo, Suzy, Jéssica, Paulinha, Ellington, também lá de Porto Alegre, Bate, tamo junto, Cíntia, a Cami, Sashimi de Atum sempre está com a gente, boa noite para você. Cristiano 24, Romário Bonfim, Ricelli lá de Brasília também, Rio, beijo para você. Pessoal, olha só, então vamos lá, vamos nessa. Eu estou aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, eu vim para cá na semana passada, eu e o professor Deodato Neto, chegamos aqui na sexta-feira passada para a inauguração do bar dele, mas infelizmente e obviamente a inauguração foi cancelada, o bar deveria ter sido inaugurado ontem, mas em virtude de todos os acontecimentos, obviamente a inauguração foi cancelada. E acabamos ilhados, entre aspas, aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E o objetivo da live de hoje, pessoal, é falar sobre o coronavírus e o impacto jurídico do coronavírus. Seja na área do direito do consumidor, direito previdenciário, direito do trabalho, direito penal. Nós já temos a judicialização do coronavírus, ou seja, o coronavírus já foi parar na justiça, já temos decisões de tribunais, decisões liminares, atendendo tutela de urgência sobre o coronavírus e tudo mais. Então, vou começar sobre o impacto do coronavírus no direito do trabalho, que essa é o maior número de dúvidas. E também a Fabrícia Rocha, lá de Goiânia, ela me deu a ideia, ela falou assim, Gui, você poderia falar sobre a diferença entre home office, teletrabalho, explicar como que ocorre o teletrabalho, o home office e tudo mais, que são alternativas que as empresas têm para minimizar esse impacto econômico e financeiro do coronavírus, né? Então presta atenção, pessoal. Temos, dentro do direito do trabalho, temos duas partes, tá? Temos a parte do trabalhador e principalmente do empregado, que é uma das espécies de trabalho, e temos a outra parte, que é do empregador ou tomador de serviço, né? Em geral. Então, primeiro com relação ao trabalhador, tá? Com relação ao trabalhador, a empresa, em primeiro lugar, a empresa ela não pode repassar o prejuízo que ela tenha, que ela já está tendo ou que ela venha a ter com a pandemia do coronavírus para o trabalhador. Por que ela não pode repassar o risco da atividade econômica? Por causa da alteridade. O artigo 2º da CLT ele é muito claro ao determinar que o empregador
uma das características, um dos requisitos para que você seja empregador no Brasil, isso está definido no artigo 2º da CLT, é a alteridade. O que é alteridade? É quando a empresa assume os riscos da atividade econômica. Isso vem lá do direito empresarial, vem lá do Código Civil. Ninguém é obrigado a empreender. Ninguém colocou uma arma na cabeça de alguém para abrir um negócio. E quando você abre um negócio, você assume os riscos desse negócio. Você pretende o lucro, mas também você assume o risco do prejuízo. E quem assume esse risco é o empreendedor e, no caso da relação de trabalho, será o empregador ou também conhecido como tomador de serviço. Então a empresa ela não pode repassar esse prejuízo para o trabalhador. Então esse é o primeiro ponto que tem que ser analisado, tá? Mas, infelizmente, fatalmente, as empresas, muitas delas, sofrerão impacto econômico como já estão sofrendo, tá? Principalmente escolas, bares, restaurantes, como a nossa amiga falou aqui, a rede hoteleira, companhias aéreas, várias empresas estão sofrendo esse impacto econômico. Aí a grande pergunta é, como é que fica para o trabalhador? E é esse o primeiro ponto que eu queria trabalhar com vocês. Como que fica para o trabalhador? Pessoal, para responder essa questão eu tenho que dividir em duas categorias, tá? Os empregados. Olha o Deodati Neto ali, ó. Del, dá um alô aqui, pessoal. Tá fazendo um jantarzinho pra gente, tal, aqui, de leve, tá aqui, ó. E aí, galera, beleza? Ó, Cara, um assunto legal que você estava comentando sobre a diferença entre o teletrabalho e o home office é que no mundo das pessoas que trabalham com isso, eles acabam, né, distorcendo o assunto. Por exemplo, o teletrabalho, como eu falo em relação a concursados públicos, né, o que é o teletrabalho? É o cara que trabalha de casa, sempre de casa. Né? Por exemplo, pessoas que casaram, aí o seu cônjuge foi para um outro estado, ele acaba exercendo teletrabalho, claro que ele vai ter que cumprir aquele horário estipulado e assim por diante. O home office é utilizado no dia a dia como uma simples forma de comunicação, de trabalhar, né, num lado esporádico. Por exemplo, né, vamos dar um exemplo aqui, a casa do concurseiro hoje não está trabalhando, então as pessoas estão no home office. Então elas vão pra lá, só que tem a diferença jurídica que o Guilherme vai explicar pra vocês. É isso aí. Então olha só. Vejam. Lá no artigo 6º da CLT, ele fala sobre os meios telemáticos de comunicação. Então dentro da relação de trabalho você tem alguns meios telemáticos. E antes de eu entrar na diferença entre home office e teletrabalho, que gera uma confusão absurda, ainda mais agora, como uma das alternativas que a empresa tem para minimizar esse impacto do coronavírus, antes de entrarmos nesse assunto eu vou separar em dois grupos, tá? Nós temos os trabalhadores que estão infectados com o Covid-19, pelo coronavírus, e temos um outro grupo de trabalhadores que não estão infectados. Então vamos lá. Primeiro eu vou falar sobre os trabalhadores infectados, tá? Se você está infectado pelo coronavírus, isso já tem previsão na legislação trabalhista e na legislação previdenciária. O que acontece se eu for infectado e infectado pelo coronavírus? Nesse caso, de acordo com o artigo 476 da CLT, a empresa paga os primeiros 15 dias de afastamento e a partir do 16º dia, o INSS assume através de um benefício previdenciário chamado auxílio-doença, que está previsto no artigo 59 da Lei 8.213 de 91. E eu tenho uma notícia importantíssima para dar para vocês que saiu agora, nesta tarde do dia 19 de março. O INSS acabou de mandar um comunicado para o Congresso Nacional querendo assumir o pagamento do auxílio-doença desde o primeiro dia de afastamento para trabalhadores infectados com o coronavírus. Para que isso seja realidade, que diga-se de passagem, essa informação é muito importante, para que isso vire uma realidade, o Congresso Nacional vai ter que expedir alguma espécie normativa, vai ter que publicar alguma espécie normativa regulamentando isso. Então presta atenção. O que nós temos hoje? Os 15 primeiros dias de afastamento são suportados pela empresa, de acordo com a determinação do artigo 476 da CLT. E o INSS assume o pagamento, não do salário dele, mas assume o pagamento do auxílio-doença a partir do 16º dia. Para minimizar esse impacto, o INSS acabou de publicar, mandando um comunicado ao Congresso Nacional, querendo assumir o pagamento do auxílio-doença para empregados,
tá? Para trabalhadores, e não só empregados, mas trabalhadores em geral. No caso do empregado, porque os trabalhadores, os demais tipos de trabalhador, o INSS sempre assumiu desde o primeiro dia, mas para os empregados, o INSS quer assumir o pagamento do auxílio-doença desde o primeiro dia, para minimizar o impacto perante as empresas, tá? Mas isso vai depender agora de uma resolução do Congresso Nacional, beleza? Então, sobre os trabalhadores infectados com coronavírus, já temos a solução. Os 15 primeiros dias a empresa paga e a partir do 16º dia o INSS assume, ponto final. Aí aguardaremos agora a posição do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal para concordar com esse comunicado do INSS e autorizar nesse período temporário, em virtude da pandemia do coronavírus, do INSS assumir o pagamento do auxílio-doença desde o primeiro dia do afastamento para empregados infectados com o coronavírus, tá? Mas o que temos hoje é o INSS assumindo a partir do 16º dia, ponto final. Beleza? Beleza. Agora vamos para o outro grupo de trabalhadores. O outro grupo de trabalhadores são aqueles não infectados pelo coronavírus e essa é a maior dúvida de vocês. Essa é a grande questionamento hoje. Guilherme, e aí, porra, vou receber meu salário, não vou? Como é que fica? Pelo amor de Deus, calma, Jesus. Primeiro, calma, Jesus. E deixa eu dar um gole aqui, pelo amor de Jesus Cristo. Olha só. Se você não foi infectado pelo coronavírus, se você estiver no período de quarentena, como é o caso da Giovana, que está lá em Brasília, o período de quarentena para os exames do coronavírus, ele dura 14 dias. Então, se um trabalhador não foi infectado, mas ele está em quarentena é apenas um nome que se dá um isolamento de uma pessoa, tá? Não quer dizer que dure 40 dias, é apenas uma denominação, tá? E essa quarentena, se ela perdurar por até 15 dias, a empresa assume o pagamento desses 15 dias normal. Se essa quarentena perdurar por mais de 15 dias e se a pessoa não estiver infectada, aí é que vem o grande detalhe. Bom, então vamos lá. Essas pessoas que não foram infectadas, elas continuam recebendo o salário delas ou não? Depende. Para eu responder essa pergunta a vocês, depende da periodicidade, da forma como você recebe o seu salário. Se você foi contratado como mensalista, ou seja, você recebe um valor fixo todo mês, então, para os empregados não infectados com coronavírus, mensalistas, o pagamento do salário continua e a empresa se vira nos 30. Por que isso, Guilherme? Princípio da alteridade. A empresa assume os riscos da sua atividade econômica. Mas, Guilherme, esse risco ele foi imprevisível. Ele é irresistível, eu não tinha como escolher, eu fui obrigado a fechar por uma determinação do governo. Resposta, foda-se. Porque todo tipo de negócio, todo tipo de atividade econômica, você tem um risco do bônus, que é de ter lucro, como também um risco do ônus. E nós chamamos isso de responsabilidade pelo exercício da atividade, que é do risco da atividade. Quem adota essa responsabilidade do risco da atividade é o Código de Defesa do Consumidor, por exemplo. E também o direito do trabalho adota essa teoria de responsabilidade civil, que é a teoria do risco da atividade. Você assumiu, você quis empreender, você quis exercer aquela atividade, então você vai assumir o risco disso. Então, se o empregado for mensalista, ele continua recebendo normalmente, independente se ele está em casa ou não. Agora, se você foi contratado como horista, ou seja, você recebe por horas trabalhadas, ou se você foi contratado como diarista, que você recebe por dias trabalhados, aí não. O horista e o diarista, se não trabalhar, não recebe. Simples assim. Por isso que ele foi contratado. A empresa ela opta por remunerar aquele empregado por hora ou por dia, exatamente para pagar tão somente o que ele trabalhou. Se ele não trabalhou, não recebe. Simples assim. Fechou? Então, a resposta para se a empresa continua pagando o salário ou não, depende da forma da remuneração. Ponto final. Fechou? Então, sobre os trabalhadores, são essas as considerações.
Agora vamos para o lado da empresa, que aí, Guilherme, olha só, eu tenho um negócio, eu tenho um bar, eu tenho um restaurante. No caso do Deodato, por exemplo, nós viemos para cá para inaugurar o bar dele, e o bar dele sequer foi inaugurado. E ele tem pessoas trabalhando no bar dele, porque até o bar ser inaugurado, até ele ficar pronto, você tem pessoas trabalhando. Cara, como é que fica? Olha a situação, meu irmão. O bar sequer chegou a funcionar e ele já tem despesas para pagar. Como que fica? Aí é que está o grande detalhe. Aí a empresa ela vai ter que optar por algumas alternativas que a legislação trabalhista nos dá. A primeira alternativa, e acredito eu que seja a alternativa mais coerente com todas as orientações da Organização Mundial da Saúde e também do governo brasileiro e agora da legislação, a atitude mais coerente que uma empresa pode tomar é com relação ao trabalho telemático. O que é o trabalho telemático? Quando o trabalhador, quando o empregado, quando o colaborador, ele trabalha fora do estabelecimento da empresa. Aí nós temos várias espécies de trabalho telemático. E isso está previsto lá no artigo 6º da CLT, porra. E a CLT de 1943, então se liga na maconha. Então, trabalho telemático nada mais é quando o colaborador ele presta seus serviços fora do estabelecimento da empresa. Ele está fora de lá. E o mais comum, os trabalhos telemáticos mais comuns hoje são home office, que sempre existiu, e o teletrabalho, que é uma modalidade incluída na CLT a partir do artigo 75A, agora em novembro de 2017, com a reforma trabalhista. Aí qual é a grande diferença entre home office e teletrabalho? A grande diferença é o cumprimento da jornada de trabalho. E é isso que a pessoa não entende. Porque para que ela entenda isso, ela precisa de uma interpretação global sistemática. Dentro da faculdade de Direito, nós estudamos um pouco de hermenêutica. Hermenêutica nada mais é do que o estudo da interpretação. Éutica, de acordo com o grego, vem de estudo e herme vem de Hermes, que é, na mitologia grega, ele que traduzia a linguagem dos deuses para os seres humanos. Então, hermenêutica significa o estudo da interpretação. E nós estudamos isso, temos uma matéria dessa dentro do curso de Direito, dentro da faculdade de Direito. E existem várias formas de você interpretar uma norma. Você tem interpretação literal ou gramatical, você tem interpretação histórica, você tem interpretação teleológica ou finalística, você tem interpretação lógica, sistemática ou global, você tem inúmeros métodos de interpretação. E nesse caso, a interpretação coerente é com o artigo 62, inciso 3 da CLT. Lá no artigo 62, inciso 3, ele determina que todos os empregados que trabalham em teletrabalho não têm o cumprimento da jornada. Então, se você foi determinado para trabalhar em regime de teletrabalho, você não cumpre jornada de trabalho. Você não tem horário de trabalho, você não tem intervalo, você não tem adicional noturno, você não tem hora extra, você não tem porra nenhuma, porque isso é uma determinação da CLT. Todo e qualquer empregado em regime de teletrabalho, ele não tem o cumprimento da jornada. Então você trabalha a hora que você quiser, a hora que você bem entender. Aí esse é o lado positivo. Qual é o lado negativo? Já que você trabalha a hora que você quiser e bem entender, então você não tem intervalo, você não tem adicional noturno, você não tem hora extra, você não tem porra nenhuma. Já o home office, que não é teletrabalho, em momento algum, a partir do artigo 75A, ele fala home office. A outra grande diferença entre o teletrabalho e o home office é que o teletrabalho é realizado preponderantemente fora do estabelecimento do empregador. Ou seja, você trabalha, olha a palavra, preponderantemente. O que significa que em alguma vez na semana você vai até o estabelecimento do empregador para entregar algum trabalho que você fez, algum relatório, uma reunião. Então, no teletrabalho, você vai até o estabelecimento do empregador. Agora, no home office, não. No home office, você fica exclusivamente fora da empresa. Você não vai na empresa. E pelo fato de você ficar exclusivamente fora da empresa e pelo fato do home office não ser regulamentado pela CLT, mas sim o teletrabalho, no home office você é obrigado a continuar cumprindo horário. Mesmo trabalhando de casa, você vai ter que cumprir o horário como se estivesse trabalhando na empresa.
Então, no home office, você tem um intervalo, você tem que gozar do seu intervalo. Caso você trabalhe a partir das 22 horas, você terá direito ao adicional noturno. Caso você trabalhe mais do que a jornada contratual, você terá direito às horas extras. Então, muito cuidado com isso. Ah, Guilherme, qual a ferramenta que a empresa vai adotar? Aí ela que escolhe, porra. Ela que vai decidir. Se ela não quiser controlar o horário dele, então estabeleça o regime de teletrabalho. Lembrando que o regime de teletrabalho depende da concordância do empregado, tá? Então, para que você trabalhe em regime de teletrabalho, o artigo 75C da CLT ele é muito claro com relação a isso. Para que o empregado ele trabalhe em regime de teletrabalho, ele tem que concordar com isso e tem que ter um aditivo no contrato de trabalho. Não é uma coisa verbal, não. Agora, no home office, não. Eu posso determinar que você trabalhe em home office independentemente da sua vontade. E eu não preciso detalhar isso, formalizar isso em um aditivo contratual. Então, olha quantas diferenças nós temos entre o teletrabalho e o home office. O teletrabalho você não tem cumprimento de horário, home office sim. O teletrabalho é preponderantemente fora da empresa e o home office é exclusivamente fora da empresa. No teletrabalho eu dependo da concordância do meu empregado e do home office não. Então, essas são as diferenças. E como é que ficam os gastos, Guilherme? Os gastos, por exemplo, Guilherme, olha só, foda-se se é teletrabalho ou home office, tá? Foda-se. O fato é o seguinte, o fato é que eu tô em casa, tá? Então eu tô gastando mais luz, tô gastando energético Harvus que eu comprei aqui. Porra, lá na empresa eu não gastava nada disso. Tô gastando mais papel higiênico porque toda hora eu tô indo cagar, como pra caralho o dia inteiro. Toda hora eu vou no banheiro, faço xixi, tô cagando. Porra, um rolo de papel higiênico tô gastando todo dia. Tô gastando mais água, tô gastando mais energia, tô gastando mais minha mãe, tô gastando mais anão, tô gastando tudo. Como é que fica? A empresa vai arcar com isso? Como é que fica? E vem cá, e o equipamento? E o acessório e as utilidades? E as ferramentas de trabalho? A empresa que tem que me dar, eu vou ter que utilizar o meu computador. Pessoal, todos esses detalhes sobre os gastos a mais que você terá em casa, as ferramentas de trabalho, tudo isso tem que ser acordado entre a empresa e o trabalhador. Não há na legislação brasileira, tampouco na legislação trabalhista, uma resolução ou uma procedimentalização. Olha, a empresa paga a luz e a água, mas o papel higiênico e o teu cocô você que paga. Não existe isso. Aí a empresa e o trabalhador terão que sentar para determinar essas circunstâncias. Olha, pô, vou ter que montar uma estação de trabalho em casa. Quem é que vai pagar isso? A empresa, ó, eu pago lá a mesinha, mas o computador você pode usar o teu, se você tiver. Aí eu instalo ali o programa, o sistema, a intranet. Pode ser intranet? Eu instalo a intranet da empresa no seu computador e você tem um sistema de comunicação direto com a empresa. VPN. Então, VPN, você instala o VPN no computador do trabalhador e a partir daí você tem o acesso remoto e o trabalho dentro de casa. Então, tudo isso vai ser determinado pela empresa, beleza? Agora, independentemente, presta atenção, caralho, presta atenção no que eu vou falar. Independentemente, se você, muita gente me perguntou, principalmente o Dezinho, Guilherme, olha só, a empresa, ela me obrigou a continuar trabalhando lá no estabelecimento dela, ela pode? É óbvio que ela pode, caralho, ela pode. Ô Guilherme, olha só, eu trabalho numa equipe de 15 pessoas, 14 estão trabalhando em home office, só eu trabalho na empresa. Eu sou obrigado a aceitar, mas é óbvio que você é obrigado a aceitar. Lá no artigo 3º da CLT, um dos requisitos para ser empregado no Brasil é a subordinação. Aliás, é o requisito principal para ser empregado no Brasil. E o que é a subordinação? Nada mais é do que estar subordinado às ordens, comando, direção, fiscalização e disciplina do empregador. Então cabe você calar tua boca e aceitar. Guilherme, não quero. Então pede a porra da demissão e não me enche a porra do saco e não vai encher a caralha do saco do teu chefe. Se você não quer trabalhar na empresa, então vá pra casa do caralho e pede demissão, simples assim. Mas a empresa, em momento algum, ela é obrigada a te colocar em home office ou te colocar em teletrabalho se, por determinação legal, ela não foi obrigada a fechar as portas, tá? Porque essa determinação de fechamento do comércio em geral, isso daí ocorreu em Brasília, por exemplo, mas em todas as demais cidades no Brasil não teve essa determinação ainda. E outro detalhe, lá em Brasília o que se determinou é o fechamento do comércio.
Mas no meu caso, por exemplo, eu tenho um escritório de advocacia, eu tenho 3 escritórios de advocacia, tem no Rio de Janeiro, tem em Curitiba e tem em Brasília, como é que fica? Escritório de advocacia eu tenho que fechar? Não tenho? Como é que é? Então, toma muito cuidado com isso. A empresa não é obrigada nesse ponto. Então, dentro de uma equipe, a empresa ela vai trabalhar, ó. Tantos vão trabalhar em home office, o resto trabalha aqui, porque eu já diminuo a quantidade de pessoas, continuo aqui na empresa e acabou. Se você não quiser acatar com essa decisão da empresa, peça demissão, vá para casa do caralho. Ponto final, tá? E além das alternativas que a empresa tem de manter o funcionamento através de home office ou teletrabalho, temos uma terceira alternativa que está previsto lá no artigo 59 da CLT, que é compensação de jornada. Então, o que você pode fazer é o seguinte, olha só, todo mundo vai ficar em casa, beleza? Não precisa trabalhar, não vai trabalhar em home office, não vai ser teletrabalho, vai ser porra nenhuma. Todo mundo em casa, fica tranquilo. Lembrando que coronavírus não é férias, tá, ô vagabundagem? Coronavírus é pra ficar em casa, não é pra ficar de putaria, indo pra praia da casa do caralho, indo pra puta que pariu, é pra ficar com a porra da tua bunda em casa, então tenha a caralha da consciência e para de ser um idiota, tá? Não seja um idiota e vá... eu vou no supermercado, vou comprar todos os estoques de álcool em gel. Você é um idiota, você é um animal, você é um animal. Você não deveria nem morar em sociedade. Você deveria ser um ermitão, viver de maconha e peixe numa ilha deserta sozinho na casa do caralho. Por quê? Seu idiota, se você comprar toda a porra do estoque da caralha do álcool em gel, então alguém não vai ter álcool em gel. Aí essa pessoa que não tiver o álcool em gel, ela vai ser infectada com a caralho do coronavírus. E essa infecção vai chegar até você, ô idiota. Entendeu? Então é o seguinte, aí o negócio é o seguinte. A terceira alternativa que a empresa tem é com relação à compensação de jornada. Fique em casa, tranquilão, e quando a atividade da empresa voltar ao normal, aí esse período que você ficou em casa será compensado. Gente, eu já falei diversas vezes aqui no meu Instagram, tem vários posts, é só você arrastar o dedinho lá na minha bio do Instagram, você verificará, por exemplo, no carnaval, porra, eu falei, carnaval não é feriado, caralho. É uma vagabundagem do caralho. Carnaval é um dia só, que é terça-feira, e não é feriado nacional, vai depender do seu município. Lá em Curitiba, por exemplo, não é feriado. Aí se você ficou em casa na terça-feira, a empresa pode sim pedir para você compensar. Olha, essas 8 horas que você não trabalhou na terça-feira, você vai trabalhar 1 hora a mais até compensar essas 8 horas. Isso também pode ser feito agora na ocasião do coronavírus. Simples assim, belezinha? Então, quais as alternativas que a empresa tem para continuar com o funcionamento e minimizar o prejuízo? Porque preste atenção, pessoal, todo mundo vai ter prejuízo, todo mundo. Seja você trabalhador, seja você empreendedor, seja você empresário, seja você a puta que pariu. Todo mundo vai ter prejuízo, inclusive servidor público. Ou você acha que o pagamento do serviço público vai continuar sendo normal? Não vai. Lá no Distrito Federal, por exemplo, o governo estadual, o governo distrital e o governo federal vai ter que injetar dinheiro na economia para essa porra não morrer. E é óbvio que isso vai afetar nos salários dos servidores. Então todo mundo será afetado. Então não adianta. A grande ideia agora é você minimizar esse prejuízo, ok? Então, além do home office, além do teletrabalho, além da compensação de jornada, você também pode adiantar as férias do seu empregado. Só que aí toma cuidado com um detalhe que muita gente me perguntou isso também durante essa semana. O que me perguntaram foi o seguinte, Guilherme, olha só, nas férias eu posso colocar todo mundo em férias? No caso de férias coletivas? Pode, você pode, não tem problema algum. Guilherme, eu só tenho um empregado, posso colocar ele em férias? Férias individuais, no caso? Pode, também não tem problema algum. A grande diferença é o seguinte, para você colocar o seu empregado em férias, você tem que avisá-lo com antecedência de 30 dias. E para você dar férias coletivas, e presta atenção, ô afastado, ô endiabrado, ô diabo do meu demônio, férias coletivas é todo mundo. Tá? Guilherme, olha só, coloquei 2 empregados em férias. Se é férias coletivas, é claro que não, ô demônio. Por que não? Férias coletivas, ela se refere a um setor da empresa ou toda a empresa. Então, ou você coloca todo mundo em férias, ou não é férias coletivas. Então, para de querer burlar, para de querer ser idiota. Fechou? Então, férias coletivas, para que isso ocorra, o comunicado para o sindicato tem que ser feito com 15 dias de antecedência. Então,
Olha o problema das férias. Se você for colocar o seu empregado ou todos os seus colaboradores em férias, você tem que atender um prazo mínimo de antecedência de comunicação. No caso das férias individuais, 30 dias e no caso das férias coletivas, 15 dias. Só que, em virtude da força maior que está acontecendo hoje no Brasil, e já foi decretado o estado de calamidade pública, e o estado de calamidade pública já formaliza a força maior, em virtude dessa situação de força maior que estamos vivenciando, essa comunicação com antecedência não precisa ser cumprida, tá? Não precisa. Por quê? Se trata de um motivo de força maior. Então, você pode sim, em virtude do coronavírus, dar férias coletivas aos seus colaboradores ou férias individuais sem o cumprimento do aviso com antecedência, em virtude do motivo de força maior chamada pandemia do coronavírus. Fechou? Então, são alternativas que as empresas têm para continuar o funcionamento ou minimizar os riscos. Outro detalhe, saiu uma notícia hoje do governo do seguinte: o presidente Jair Bolsonaro ele já está verificando a publicação de uma medida provisória autorizando as empresas a reduzir a jornada de trabalho, cortar pela metade, tá? A jornada de trabalho. Qual é em virtude do coronavírus? Qual é a intenção disso? Pô, você trabalhar 8 horas, agora você vai trabalhar meio período, você vai trabalhar 4 horas. Guilherme, eu vou ganhar menos? É óbvio que você vai ganhar menos, seu idiota. Então, se você ganha R$1.000 para trabalhar 8 horas, se você trabalhar 4 horas, você vai ganhar metade, você vai ganhar R$500. Para que isso... Pessoal, isso é coisa do demônio. Isso é endiabrado. Calma, calma, animal. Porque a possibilidade de reduzir a jornada de trabalho, isso está previsto na própria Constituição Federal. No artigo 7º da Constituição Federal, você tem a previsão da redução da jornada de trabalho. Só que a redução da jornada de trabalho, ela gera a redução salarial. É óbvio, redução salarial não. Você recebe menos. O valor do seu salário, o valor nominal do seu salário é igual. O valor hora é o mesmo. Você vai ganhar menos, nominalmente falando, você vai ganhar menos porque você vai trabalhar menos. Isso é óbvio, tá? Só que para que haja a redução da carga horária, a redução da jornada de trabalho, a própria Constituição Federal e também a CLT determina uma autorização perante o sindicato. Então o sindicato que representa aquela categoria de trabalhadores, ele tem que aceitar essa redução na jornada de trabalho. Só que em situações de força maior, calamidade pública, estado de emergência, estado de alerta, e é por isso que é a intenção do governo publicar uma medida provisória autorizando a todas as empresas a reduzir pela metade a carga horária para que as empresas paguem menos o salário de cada um dos colaboradores e ela se mantenha em funcionamento. Porque muito pior do que um empregado, uma pessoa sem emprego, é uma empresa falindo. Porque dentro de uma empresa, geralmente uma empresa, ela emprega 10, 15, 20 pessoas. Quando uma empresa vai à falência e fecha as portas, são 20, 30, 50 pessoas sendo jogadas à sociedade sem emprego e sem a perspectiva de emprego, isso que é pior. Então a intenção é autorizar, independentemente do sindicato, as empresas a reduzir a carga horária para que elas possam respirar durante esse período de pandemia do coronavírus. Fechou? Tranquilo? Então já temos essa notícia hoje e também vai depender agora do presidente a publicação da medida provisória. E para encerrarmos o impacto do coronavírus no direito do trabalho, as empresas são obrigadas, pessoal, obrigadas. Se a empresa continua funcionando e os empregados estão trabalhando lá dentro, a empresa ela é obrigada, por determinação constitucional, está no artigo 7º, inciso 22 da Constituição. É um direito social, é um direito fundamental, é uma cláusula pétrea, é uma determinação da própria Constituição e também lá no artigo 157, inciso 1 da CLT, todas as empresas são obrigadas a observar as normas de saúde, higiene e segurança do trabalho, que são as normas regulamentadoras, tá? Só para ser o governo, se você não sabia dessa informação, então fique sabendo, não existe mais o Ministério do Trabalho, tá?
O Ministério do Trabalho ele foi extinto desde 2019, com a reestruturação ministerial promovida pelo governo Bolsonaro. Então hoje o Ministério do Trabalho é uma secretaria dentro do Ministério da Economia, tá? Então hoje nós chamamos as normas regulamentadoras do Ministério da Economia. Então as empresas são obrigadas a observar as normas de saúde, segurança e higiene do trabalho. E, dentre elas, as empresas são obrigadas a manter um ambiente de trabalho salubre. E, óbvio, atendendo às novas recomendações com relação à pandemia do coronavírus. Então, hoje, para que uma empresa, se ela continuar funcionando e mantiver colaboradores em suas dependências, o que a empresa tem que fazer? Colocar um álcool em gel com pelo menos 60% ou 70%, aí depende da determinação lá da saúde, que agora não me lembro. Além disso, tem que manter um espaço de trabalho entre os colaboradores de pelo menos 1 metro, 1,5 metro, para evitar o contato muito próximo. Tem que ter, por exemplo, luva, máscara, dependendo do tipo de trabalho, óculos. Então, a empresa tem que fornecer isso, como equipamento de proteção individual, que é conhecido como EPI, e equipamento de proteção coletivo, que é chamado de EPC. Então, hoje, o álcool em gel é um equipamento de proteção coletivo. Máscaras e luvas são equipamentos de proteção individual. E isso a empresa é obrigada a fornecer aos seus colaboradores, tá? Então, se a empresa continua funcionando e com colaboradores em seu estabelecimento, ela é obrigada a manter um ambiente de trabalho salubre. Se o ambiente de trabalho não tiver um álcool em gel, não tiver uma máscara, uma luva, por exemplo, autoriza o empregado a dar justa causa na empresa. Como que é conhecido no direito do trabalho quando o empregado dá justa causa na empresa? Isso é conhecido como rescisão indireta e está previsto no artigo 483 da CLT. Olha como é que tudo você tem dois lados. A empresa não pode mandar o empregado embora? Pode, a hora que ela quiser, sem dar motivo algum. Nós chamamos isso de despedida arbitrária. O próprio artigo 7º, inciso 1 da Constituição Federal determina isso. E também conhecido como dispensa sem justa causa. Então, assim como a empresa pode mandar o empregado embora a hora que ela quiser, sem dar motivo algum, o empregado também pode pedir demissão a hora que ele quiser, sem dar motivo algum. Ó, chefe, na boa, tô indo embora. Ah, pô, tô indo embora por quê? Não interessa. Vá pra casa do caralho. Quem sabe sou eu. Ah, pô, foda-se, quero viver de maconha e peixe na Ilha Grande, foda-se. Vou viver de maconha e peixe. Caguei. Porra, vou louvar você é discípulo de Bob Marley. Caguei, foda-se. Você não tem que dar motivo algum. E assim como a empresa pode dar justa causa no seu empregado, o empregado pode dar justa causa na empresa. E um dos motivos dessa justa causa do empregado para a empresa é a falta de higiene, a falta de salubridade do ambiente de trabalho. Então, se a empresa não atender os requisitos de salubridade, o empregado pode meter o dedo na cara do empregador e falar assim, ó, tô te dando justa causa, seu vagabundo, lazarento, safado. E tu nunca mais vai olhar na minha cara, agora a gente vai se encontrar lá na Justiça do Trabalho e eu vou contratar Guilherme Biasotto, que está entre os 5 melhores advogados do Brasil. Que isso, agora eu gostei dessa, né? Agora não pode falar. Então olha só, aí, porra, vou falar com ele, acabou, matou. Deu para entender? Então, as empresas elas têm obrigações a cumprir e principalmente com relação a normas de saúde, segurança e higiene do trabalho. Show de bola, pessoal? Então, sobre o impacto do coronavírus no direito do trabalho, show de bola, matamos. Agora, rapidamente, o impacto do coronavírus no direito do consumidor. Pessoal, hoje, deixa eu ajeitar aqui o pelo aqui, ó. Hoje, acabou de ser publicada a medida provisória 925 de 2020. Acabou de ser publicada agora, dia 19 de março. Sabe o que essa medida provisória determina? Essa medida provisória determina todas as companhias aéreas em virtude do cancelamento de passagem aérea, a devolver integral, sem cobrança de taxa e de multa, o valor pago pelo consumidor pela passagem aérea. Ou manter esse crédito que o consumidor adquiriu por um prazo de 12 meses. Só que a medida provisória, ela traz essa determinação às companhias aéreas somente para passagens aéreas compradas até o dia 31 de dezembro de 2019. Então, se você adquiriu... Gente,
Eu dei essa dica do direito do consumidor semana passada. E hoje saiu uma medida provisória, que é a MP 925 de 2020, determinando exatamente a dica que eu dei para vocês semana passada. Ah, Guilherme, você é macumbeiro? Não, caralho. Isso é uma questão de interpretação jurídica, que somente na faculdade de Direito e com estudos você adquire. Não é uma coisa normal. Então, saiu hoje a medida provisória. Então, se você adquiriu passagem aérea até 31 de dezembro de 2019, você pode cancelar e receber o valor integral ou manter aquele valor que você pagou como crédito por um período de 12 meses. Isso já está determinado por lei, no caso, a medida provisória, tá? Que tem força de lei ordinária. Guilherme, mas eu adquiri a passagem aérea depois de dezembro de 2019. Eu tenho direito à devolução integral ou à remarcação? Tem. Só que aí o fundamento desse teu pedido de cancelamento, de devolução integral ou remarcação, não vai ser a MP. O fundamento do seu pedido de devolução integral ou de remarcação vai ser o Código de Defesa do Consumidor. E eu falei isso no início da nossa live. O Código de Defesa do Consumidor, ele traz um assunto chamado de responsabilidade civil. Toda e qualquer pessoa, isso está primeiro lá no Código Civil, tá? Lá no artigo 927 do Código Civil, ele traz a responsabilidade civil. Toda e qualquer pessoa, todo e qualquer cidadão, ele tem responsabilidade para com o outro. E isso se aplica à pessoa física e à pessoa jurídica. Aí existem várias teorias da responsabilidade civil. E a teoria adotada pelo Código de Defesa do Consumidor é a teoria do risco da atividade. Então, só pelo fato de uma empresa exercer uma atividade, ela já assume os riscos de sua atividade, tá? Inclusive em caso de força maior, que é o caso do coronavírus. Porra, mas Guilherme, coronavírus, cara, porra, não tinha como prever. Então vou dar um exemplo bem prático, tá? Você tá voando daqui pra França, aí cai um raio no avião, o avião cai. A empresa aérea tem responsabilidade por todas as pessoas que morreram? Tem! Mas Guilherme, caralho, foi um raio, cara. Não dá pra prever, é força maior? Foda-se. Porque o Código de Defesa do Consumidor, ele adota a teoria do risco da atividade. E não a teoria da força maior, a teoria da minha mãe, a teoria do anão, a teoria da puta. Deu pra entender? Então, se você adquiriu passagem, isso se aplica não só a passagens aéreas, isso se aplica a reservas em hotel, isso se aplica a passagem de ônibus, isso se aplica a passagem de barco, a passagem da puta que te pariu. Deu pra entender? Tudo atendendo o Código de Defesa do Consumidor, tudo fundamentado no Código de Defesa do Consumidor. Então, independentemente do tipo de passagem que você adquiriu, você tem sim o direito ao cancelamento ou remarcação, mesmo você tendo adquirido a passagem depois de dezembro. Agora, tem um limite, Guilherme? Tem, né, caralho? Porque a pandemia do coronavírus e o fato da Organização Mundial da Saúde classificar o coronavírus como pandemia, isso tem uma importância jurídica muito grande. E essa classificação ocorreu agora em março, foi semana passada, que a OMS classificou o coronavírus como pandemia. Então, se você comprou passagens ou reservou hotel até março, até o dia 10 de março, você tem direito a cancelamento e devolução integral ou a remarcação sem custo, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor. Fechou? E, se você adquiriu passagens aéreas até 31 de dezembro, aí é batom na cueca. Aí você vai fundamentar na recente medida provisória 925 de 2020, publicada hoje, dia 19 de março de 2020. Fechou? Agora, o impacto do coronavírus no direito previdenciário. Eu já falei. O impacto do coronavírus no direito previdenciário vai aumentar o número de auxílios-doença. O próprio INSS já adiantou essa necessidade e está querendo pagar o auxílio-doença para os empregados desde o primeiro dia de afastamento, então o INSS já está agindo. Outro, o professor Salomão Bonerges, meu amigo, ele sempre traz as informações quentinhas lá dentro do INSS. O INSS, as agências da Previdência Social, as APS, estão vazias.
Então hoje o teleatendimento, o atendimento remoto, o atendimento através do telefone e também do aplicativo Meu INSS, hoje assumiu uma importância ímpar. Porque a orientação é que a pessoa não saia de casa, e principalmente no caso de atendimento do INSS. Então tudo isso é o impacto do coronavírus perante o direito previdenciário. Agora uma informação muito importante é o impacto do coronavírus no direito penal, por exemplo. Saiu uma notícia hoje de uma socialite, não sei da onde, essa porra dessa mulher foi num casamento sabendo que estava infectada com coronavírus exatamente para espalhar isso. E é a consequência penal. Guilherme, olha só, a pessoa sabe que ela está infectada. A grande pergunta que se faz hoje é o seguinte, Guilherme, a orientação hoje é não sair de casa, né? Por exemplo, em Niterói, as praias foram fechadas. Pô, e se eu quiser me banhar? E se eu quiser ir à praia? Eu tenho alguma consequência jurídica? E se eu quiser ir pra rua e festar o caralho, ficar seminu e rodar a cueca na mão? E aí, porra, qual é a consequência disso? Isso é consequência penal. E essa consequência penal, o meu amigo e professor Jeffrey Chikini, pessoal, um dos maiores penalistas do Brasil, tá? O Jeffrey Chikini, J-E-F-F-R-E-Y. Jeffrey Chikini. Joga Jeffrey que vai aparecer lá. Ele explica a consequência disso. Então temos 3 consequências. A pessoa que não sabe que está infectada e acaba infectando outras pessoas. Uma pessoa que sabe que está infectada e age com sabe que está infectada e não toma o cuidado necessário. Aí já é uma outra consequência penal. E uma pessoa que está infectada e quer passar o vírus para outras pessoas. Porque tem idiota, tem filha da puta para tudo. Tem filha da puta para tudo nessa porra aqui. Então temos filha da puta que sabe que está infectado e quer infectar outras pessoas. Aí já é uma outra consequência. Então temos 3 consequências penais dependendo da situação. E essa explicação, eu não sou penalista e não vou dar uma de gato fogueteiro aqui, querendo falar um assunto que eu não sei. E essa explicação, a consequência penal, para quem sai à rua para fazer o escaralho, as consequências penais, melhor dizendo, o professor Jeffrey Chikini, com autoridade e com propriedade no assunto, explica isso lá no Instagram dele. Jeffrey Chikini, tá? Então, dá uma olhada lá no vídeo que ele gravou sobre a consequência penal do coronavírus, que é fodarástica, beleza? Então, pessoal, olha só, eu acho que, graças a Deus, eu consegui abordar os assuntos que eu propus a tratar aqui com vocês. Então, ó, deixa eu ver aqui as dúvidas que vocês tiveram durante a live. Deixa eu ver aqui, ó. Caralho, a participação aqui foi show de bola. Deixa eu ver aqui, ó, a pergunta do pessoal. Caralho, meu Deus do céu, coisa pra caralho. Então, olha aqui, ó. Bababá, autônomo sendo difícil, bababá, bora fera. Porra, quando é que eu volto pra Brasília, cara? Del, quando é que a gente volta pra Brasília? Segunda-feira no máximo, né? Porque a gente não pode sair de casa. Como é que a gente vai sair daqui? Tô aqui em Mato Grosso do Sul, suando que nem uma porca prenha parindo aqui, que tá foda. Então olha só. Então olha só. Deixa eu ver aqui, ó. A Tatiana e Cristina Floss, um beijo pra você. Cozinheiro da rodada, o Del, já tá pronta a comida? Metida. O Del fez arroz carreteiro aqui pra gente. Autônomo está sendo muito difícil, sempre, tá? A Rosana Emendoerfer, a Rosana tá falando aqui, autônomo sendo muito difícil. Rô, sempre, tá? Sempre. Aliás, essa que é a grande consequência, grande ônus de ser autônomo. Mas também quando acerta, aí explode, né? Pode falar depois dos trabalhadores do grupo de risco. Grazi Rodrigues, falei. Eu falei de trabalhador infectado e trabalhador não infectado. O trabalhador em grupo de risco, por exemplo, o idoso, o diabetes, quem tem asma, problema respiratório, obviamente que a empresa ela tem que afastar esse tipo de colaborador. Se ela não afastar, aí ele pode sim pedir a rescisão indireta do contrato de trabalho, tá? Então, se o meu colaborador ele está dentro do grupo de risco, então ele tem sim que ser isolado
e trabalhar de casa. E a empresa ela tem que atender essa determinação sob pena do contrato ser rescindido indiretamente e também sofrer uma multa administrativa pela Secretaria do Trabalho. Gui, fala sobre quem está dentro da zona de risco, já falei, acabei de falar. Janaína, tal, exato, boa noite. Fortaleza, galera de Fortaleza, Reflite está aqui. A AD também, lá de Cascavel assistindo. Aposto que isso vai ser questão de prova no futuro. Ó, se for questão de prova, vocês já sabem. Raquel Pinto, lá do Rio de Janeiro. Minha amiga Raquelzinha, um beijo pra você. A aglomeração. Minha mãe tem 67 anos e trabalha na UPA. Não foi dispensada, está trabalho dobrado. Ô, Rosana, aqui temos um detalhe grave, tá? No caso da sua mãe, ela é profissional da saúde. Então, infelizmente, nós temos no direito um princípio chamado princípio do interesse público em face do interesse privado. Então, primeiro vem o interesse de todos, depois vem o interesse privado e de cada um dos cidadãos e da população brasileira. Nesse aspecto, aí tem que verificar na UPA como que está a estrutura física, como que está a estrutura de pessoal, para que a sua mãe possa atender ou possa realizar o trabalho dela em home office, tá? Professores em escola, o Ian Giovanni Araújo está perguntando aqui também. Bom, professor, a escola, todas as escolas fecharam, né? Aí vai depender se o professor é mensalista, horista, aí vai depender da forma de remuneração para saber se ele vai continuar ganhando ou não. CLT não pode descontar, Raquel Sobreira. CLT não pode descontar o quê, Raquel? Não entendi porra nenhuma. Deixa eu ver aqui, um beijo, meu amigo, mestre Adri, lá de Londrina. Adri, um beijo pra você. Manuela Lacerda também tá aqui. A Raquelzinha, saudades, beijo, Raquelzinha. As escolas estão fechadas por decreto, será que vou receber? Concurso menciona 40 horas. Ó, no caso de servidor público, o servidor público recebe, tá? Aí no caso de trabalhador privado, aí vai depender da forma da remuneração, tá bom? A Floricultura São Domingos também tá aqui. Pauliane Rodrigues, Amidas 2, Sashimi já falei, a Grampo Gel, Janaína, não entendi a pergunta aqui, a Catiúcia, Karine de Santa Catarina, a Tatiane Fintelman, deixa eu ver aqui, ó, Fran, lá de Portugal, Fran, beijo pra você, irmã, tá aqui também, a Fabrícia Rocha dando risada, a Thali, lá de Toledo, no Paraná também, Thalitinha, Thali, beijo pra você, amor. Morreu aqui, ó. A Carol, conta pra gente se vale a pena controlar o número de horas, mesmo se tem ponto eletrônico. A Carolzinha, lá de Floripa, Carol, um beijo pra você. O Carol vai depender da atividade do trabalhador, do colaborador, tá? O fato, e vai depender de quantos colaboradores. O artigo 74 da CLT, ele determina o seguinte: se a empresa tiver pelo menos 10 trabalhadores, ela já é obrigada a controlar o horário, tá? Agora, Guilherme, qual seria o melhor? Eu mandar para home office ou para teletrabalho? Vai depender muito da empresa, vai depender da atividade que a empresa exerce e da atividade do próprio colaborador. A atividade dele é interessante eu controlar o horário? Se não for, se o trabalho dele for por produção, então coloque em teletrabalho. Pô, você já evita dor de cabeça. Agora não, eu preciso que ele atenda por hora, porque eu tenho atendimentos, tá, não sei o que, eu preciso que ele cumpra o horário. Então coloca ele em home office, tá? A Fran é estressado, tem maconha nesse energético, ele é elétrico na ciência. A Fran me conhece, nós fizemos a universidade juntos, a faculdade de Direito juntos. A Fran me conhece, tudo. Eu sou hiperativo mesmo. Então olha aqui, ó, deixa eu ver aqui mais. A Adri, todo mundo mandando. E se tu vai, a zona de risco já falei. Imagina na audiência trabalhista. Na audiência trabalhista eu sou completamente diferente, tá? Na audiência trabalhista, obviamente que eu não falo palavrão, o meu tom de voz é bem menor e eu sou completamente contido, todo contido. Paulo Cunha, deixa eu ver aqui, ó. Tom tá na revolta aqui. Se a pessoa estiver com sintomas, qual o procedimento correto para avisar a empresa? A Carlinha Colette lá de Curitiba. Carlinha, se a pessoa estiver com sintomas, a comunicação pode ser feita por telefone, por e-mail, pelo WhatsApp. Pede para algum parente, colega, amigo levar o atestado para a empresa. Aí qualquer forma de comunicação eficaz, tá? Débora Albuquerque Físio, Debrinha, beijo para você. Esse aí é ligado desde quando nasceu, ele já nasceu falando cheguei, caralho. Tá aqui, bom irmão. A Fran tá aqui mandando ver. O que mais tem é idiota.
Te amo, irmão. Também te amo, Fran. Tamo aqui, deixa eu ver aqui, o pessoal tá pensando. Adorei. Então, pessoal, olha só. A Fafita, um beijo pra você, tá? A Bruno Magdaleno, meu irmão, meu amigo de infância lá de Campo Grande, lá no Rio de Janeiro. Então, pessoal, eu acho que essa live aqui foi bem completa, tá? Eu dei notícias que saíram agora, nesse dia 19 de março, notícias recentes, quentes para vocês. Não vou conseguir atender aqui as demais perguntas, porque já está terminando o tempo limite aqui da live, porque o empregador vai alegar que não tem dinheiro, tá? Bom, a Adri está falando aqui, ó, a empresa não pode alegar que tá sem dinheiro, isso não existe, porque ela que assume os riscos do negócio. E mesmo que ela vá à falência, o direito do trabalho, ele persiste mesmo após a morte da pessoa jurídica que ocorre através da falência, isso a própria CLT determina, tá? Então, pessoal, eu gostaria de agradecer demais a participação de vocês, a audiência, a presença de vocês, e semana que vem, a quinta-feira, às 18 horas, mais uma live aqui no meu Instagram. Beijo, valeu!